sobre sua alma, sobre o seu coração, mas ele tem que estar guardado na fortaleza do Senhor. Amém. Então, quando ele chega nesse ponto e sente a fortaleza do Senhor, ele recua. Ele vê que não consegue, mas ele vai voltar. O inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Satanás não brinca de ser Satanás. Por isso que eu digo, o crente, ele não pode brincar de ser crente. Ele tem que ser crente 24 horas por dia. Não é só sentado na cadeira da igreja, não. É no dia a dia, em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, na rua. Você tem que ser crente em todo lugar. Por quê? Porque você é templo e morada do Espírito Santo. Você é uma fortaleza que o Senhor habita em nós. O inimigo não pode atentar contra nós. Ele vai fazer de tudo ao derredor. Ele vai fazer opressão, vai fazer armação, porque ele sabe que somos ungidos do Senhor. O Senhor é quem nos protege, o Senhor é quem nos guarda. Então, nesses Salmos 46, do 1, 2 até o 11, a gente vê justamente isso, que o Senhor é a nossa fortaleza, só nele encontramos segurança. E eu queria que alguém abrisse também Mateus 14, 31. Mateus 14, capítulo 14, versículo 31. Que é a passagem de Pedro. Jesus caminha sobre as águas do o lago de Tiberíades, chegando próximo ao barco onde estão os apóstolos, os discípulos. E aí eles se assustam, pensando que é um fantasma. E Jesus diz: calma, sou eu. Aí ele diz: se és tu, Senhor, manda eu caminhar até ti. E aí Jesus disse: venha, Pedro. Leia o 14. Mateus 14, 31. Quem abriu pode ler. Logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Amém. Quando ele diz assim: venha, Pedro, até mim, Pedro prontamente olha para o Senhor Jesus e começa a caminhar sobre as águas. Meu Deus, vocês já imaginaram um homem feito a gente, um homem até pecador, que negou Jesus 3 vezes, caminhar sobre as águas? Por que ele estava caminhando sobre as águas? Porque o foco dele era Jesus. Bem, ele não tinha medo de nada. Quando Jesus disse: venha, Pedro, qual era o medo que ele ia ter? Qual era a insegurança que ele ia ter na sua vida, no seu coração? Nenhuma. E ele prontamente começou a andar sobre as águas. Aí o que é que acontece? Ele tira a visão de Jesus e começa a olhar a tempestade que estava ao redor, os raios, as ondas, os ventos. E aí bateu o medo. Diga para o seu irmão do lado: quando bate o medo, perdemos o foco em Jesus. Isso não pode acontecer. Diga para o seu irmão: isso não pode acontecer. Então, quando Pedro ele começa a olhar aquela tempestade, aqueles raios, aqueles trovões, aquelas ondas, ele fica com medo. E aí começa a afundar. Começa a afundar. Mas a salvação de Pedro é uma frase que ele diz: Senhor, socorre-me. Ele clama ao Senhor Jesus: Senhor, socorre-me. E Jesus vai até ele e segura a sua mão e coloca ele no barco. Isso tem tudo a ver com esse salmo. Davi está dizendo: Senhor, se apressa,
Eu estou precisando, eu estou passando uma necessidade imensa na minha vida. Corre depressa, venha o meu auxílio. Estou afundando na água. E aí Jesus vai, pega na mão de Pedro e livra Pedro da morte. Amém? Amém. Então você vê, é um salmo de auxílio, de refúgio. É um salmo onde somente Deus é a nossa fortaleza. Temos que refletir muito sério sobre isso, sobre a nossa vida. Qual é o nosso porto seguro? É o nosso emprego? É a minha aposentadoria? É o meu saldo bancário? É a minha saúde maravilhosa, que eu faço academia, que eu faço isso, aquilo outro? É o meu salão de beleza, onde eu faço o meu cabelo, fico linda, leve, loira e solta? É isso, é essa prioridade na sua vida? Não pode ser, meu amado, minha amada, não pode ser. A nossa prioridade é o Senhor Jesus, aquele que está nos momentos de dificuldade na nossa vida, aquele que nos dá um amparo quando precisamos, quando não tem ninguém do lado, quando aquele meu colega, aquele meu amigo está dormindo sozinho e eu venho pedindo a ele: vamos orar, aceita Jesus. Ele ainda não aceitou, então ele está dormindo só. A partir do momento que ele aceita Jesus, Jesus está com ele, e eu creio que